Então agora, gente, eu vou entrar numa parte da aula que é muito importante, tá? Vai parecer meio chato, ainda mais para quem não gosta muito de física, mas ela é fundamental. Esse aqui, Titio Arquimedes, muito bom, né? O que Titio Arquimedes descobriu? Ele descobriu, se ele pegasse uma tábua, botasse sobre um ponto de apoio, chamado PA, tá aqui, ó, ponto de apoio, PA, e essa tábua tivesse braços iguais, de tamanho, né, igual, então o tamanho do braço, o comprimento desse braço fossem iguais, você colocava um peso aqui e a força que você precisaria exercer para poder deixar essa tábua reta seria igual ao peso do outro lado. A gente usa hoje esse conceito na balança. Você põe um peso desse lado, certo? Você põe lá o saco de arroz e do outro lado você vai botando pezinhos. Aí chega lá 5 quilos. Ah, esse saco tem 5 quilos de arroz. Como é que você chega nisso? Através desse conceito, né, que Arquimedes falou, que é justamente o momento força, alavanca de primeira classe. Nessa situação aqui, se você botar um peso desse lado e um peso deste outro lado, essa tábua, nesse ponto de apoio, vai ficar reta. Por quê? Porque o braço de resistência, vamos chamar assim, que é o braço em que está o peso, certo? Tá fazendo resistência para que essa tábua movimente, concorda? É igual ao braço de potência e a força de potência. Tá dando para entender, gente? Vocês estão me entendendo? Até aqui? Então eu tenho um ponto de apoio e aqui eu tenho um peso. E eu quero saber quanto que tem esse peso. Eu vou botando pezinhos aqui, né, desse lado, até igualar. Na hora que igualar, essa tábua estiver reta sobre o ponto de apoio, o peso desse lado é igual a desse. Por quê? Porque os braços de um lado e do outro são iguais. Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo bem, Bianca, eu já entendi. Se os braços de um lado e do outro desta tábua, né, os espaços, né, entre o ponto de apoio forem iguais e eu botar pesos iguais, essa tábua vai ficar equilibrada. Beleza. Beleza. Mas, e se eu pegar esse ponto de apoio e deslocar para um dos lados? Ah, Bianca, você já está complicando. Calma. Calma que vocês já vão entender. Então, o que acontece? Quando eu pego esse ponto de apoio e desloco para um dos lados, este braço aqui, ó, ficou menor do que este. Concorda? Isso aí é visual. Você deslocou, um braço de força vai ficar menor do que o outro braço de força, certo? Sabe o que vai acontecer, gente? Uma coisa sensacional. Agora, por esse braço aqui ser maior, pelo fato deste braço aqui ser maior, a força que você vai fazer aqui pode ser menor. Não precisa ser da mesma força para deslocar esse peso aqui. Isso quer dizer que com um peso menor desse lado, você consegue equilibrar a tábua deste outro lado. Olha que descoberta sensacional Arquimedes fez. Tanto que ele tem uma frase muito famosa, que eu acho que foi o Cássio já que falou: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Ele, né, com seu peso, que devia ter o quê? Sei lá, 70 quilos, moveria o mundo. Com a tábua, com o braço de força e o apoio certo. Isso quer dizer que, quando você faz isso, você desloca esse ponto de equilíbrio da tábua, este braço potencializa a força. Aqui a gente só para explicar, né? O que é esse D, o que é esse R, né? O ponto de apoio, o ponto de que você está apoiando aquela tábua, né? Para você poder fazer essa dissipação de forças. Você tem a força, a força potente, que é justamente a força que você está fazendo para poder conseguir equilibrar esses pesos. Você tem a força de resistência, que é a força que aquilo que você está tentando levantar na tábua faz, a gravidade, né? A gravidade, o peso daquilo que você está tentando deslocar, tá certo? E tem o braço de potência e o braço de resistência, sendo D1. E tá errado aqui, gente. Fizeram errado aqui. Era D1 era o braço de D2 é o braço de potência, D1 é o braço de resistência. É que na hora que eu fui fazer a figurinha ela inverteu, desculpa, gente. Mas aqui, ó, é o braço de resistência. E aqui onde eu tô passando a seta agora é o braço de potência.
Então, gente, com esse conceito, é possível que uma pessoa de 60 quilos, deslocando o ponto de apoio da tábua ou do tronco que você está fazendo, enfim, o deslocamento, você tem aqui uma pessoa de 60 quilos, ela consegue mover uma pedra de 300. Por quê? Porque o braço de potência dela é maior desse lado. Ela tem a potencialização da força que ela está fazendo. Uma força de 60 quilos, ou seja, se ela botar o peso dela em cima desse tronco, ela consegue deslocar uma pedra de 300 quilos. Olha isso. Vocês estão começando a entender o que eu estou querendo dizer? Eu acho que vocês estão começando a entender. Ou não, né? Mas enfim, vocês vão chegar lá, calma. Então, gente, duas coisas que eu quero que vocês levem daqui. Quanto maior o braço de potência, ou seja, este braço aqui, o braço do lado que está sendo feita a força, tá? O lado multiplicador, tá certo? Maior a força da sua alavanca. Então, quanto maior o braço, maior a força. Você vai incidir X e essa alavanca vai ter uma força na ponta de 10x. Então, tem uma frase até que eu gosto, que está no livro do Peterson, que é muito bonitinha. Uma alavanca de primeira classe transforma um grande movimento, aqui ó, um grande movimento, tá vendo? Um movimento alto, né, grande, um grande movimento em uma pequena força. E uma grande força num pequeno movimento. Bonita essa frase, né? E explica muito bem a situação. Vamos levar para a nossa realidade? Para o nosso consultório? Se a gente for ver, isso aqui, gente, é o nosso tronco, tá? E o cabo mais a haste é o nosso braço de potência. Olha como ele é muito maior do que a ponta da sua alavanca. Ele é muito maior, concorda? Aqui a gente pode falar que é o quê? 20, 25 vezes maior? Então, no mínimo, a força que você incidir aqui sobre o cabo, dependendo do ponto de apoio, você potencializa ela aqui no mínimo em 10. Olha como isso é poderoso. Você não precisa fazer força. Você faz uma pequena força aqui e ela chega na ponta gigante. Super potencializada. Então, ó, é a mesma coisa que eu falei, é o conceito, né? Você faz uma pequena força com um grande braço de potência, você consegue, com um grande movimento, né? Você consegue um pequeno movimento com uma grande força, tá? Então, com isso, concentrada aqui, muito bem, vocês estão entendendo, que bom. Então, gente, a nossa realidade, né? Se a gente for ver aqui no desenho, vamos mudar aquele homem pelado e vamos botar nós, né? Vocês viram que é um desenho que eu fiz, né? Vocês podem ver que é um dentista que está super bem paramentado, ele está de shield face, ele está de máscara, ele está de óculos, não está aparecendo o nariz porque ele está dentro da máscara, ele está de jaleco, como é que chama aquele jaleco TNT, né? Tecido não tecido, tá certo? E ele está todo paramentado para fazer a sua extração. O que é a nossa madeira aqui, gente? A nossa madeira é a nossa alavanca, ok? O que é a pedra que a gente está tentando mover? É o dente. E sabe o que é esse ponto de apoio aqui, que também é fundamental para que você consiga usar a alavanca de forma tranquila? É o osso. O ideal é que ele seja osso. Tem gente que apoia no dente do lado. Só que aí o que acontece? Parte da força vai ser dissipada no ponto de apoio, porque o ponto de apoio, gente, é fundamental para você usar a alavanca. Ele tem que ser um ponto que você tenha bastante firmeza. Ele não pode ficar escorregando. Porque se ele ficar escorregando, você dissipa parte dessa força que você está fazendo nesse ato de escorregar. Então vai fraturar, vai compactar o osso aqui naquela região e você pode acabar perdendo o ponto de apoio. Então, gente, o ponto de apoio, o ponto de fulcro, também chamado de ponto de fulcro, ele tem que ser firme. E o seu olho, você tem que treinar seu olho a buscar esse ponto de apoio. Você quer usar alavanca? Aprenda a buscar pontos de apoio. Se você aprender a buscar pontos de apoio bons pontos de apoio, a alavanca não te põe mais medo. Porque ela não vai escapar. Ela não vai fraturar o osso. Porque você vai saber medir a força. Agora você entendeu como é que ela funciona. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Porque quem já fez o uso de alavanca sabe que é isso. Sabe que é assim que ela funciona. O braço de resistência tem que estar adequado, como a gente acabou de falar. Né? Tomar cuidado para se a ponta tá amassada,
Se a ponta está lacerada, por quê? Porque ela não vai ser como uma lâmina entrando entre o dente e o osso. Você vai ter dificuldade de criar esse ponto de apoio. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é qual o tecido mais duro. Qual tecido que a gente tem no corpo que é mais duro? É o dente ou o osso? Todo mundo sabe que o tecido mais duro que a gente tem no nosso organismo é o dente. Sendo o dente, ele é capaz de amassar o osso. Tá dando para entender? Amassar o osso. O que acontece, por exemplo, quando a gente usa o fórceps? Em que a gente está fazendo os movimentos de vestibula lingual, né? Está fazendo movimento de luxação com fórceps. Você está amassando o osso na vestibular, amassando o osso na lingual. Você está compactando esse osso. Para quê? Para expandir o alvéolo e conseguir tirar o dente. O que você faz com a sua alavanca quando você está fazendo movimento de alavanca, com a alavanca? Você está fazendo com que o seu dente, através do movimento de alavanca, movimente para um lado e para o outro, expanda o osso e com isso consiga sair o dente. O dente praticamente pula. A diferença, gente, é que com fórceps você vai fazer todo o trabalho. Você vai fazer todo o movimento. E com a alavanca, ela faz para você. Só essa diferença.